E depois que o Pedro fez um hat-trick, o Flamengo elencou ali os maiores jogadores da sua história, os caras que mais fizeram hat-trick. E eu achei bem engraçado, porque o Pedro ele falou que ele tem muita inspiração no Adriano Imperador, aquele jogador que já fez muito pelo Mengão. Achei bem engraçado que, assim, né, as características dele são bem próximas do Adriano. E, olha, seria legal a gente ver, por exemplo, um Adriano Imperador indo ali pro Flamengo, tentando dar uma... passar um pouco do que ele sabe para os jogadores do Flamengo. Acho que isso aí seria uma ideia interessante. E por que eu estou abordando isso? Por conta do Juan. O Juan, todo mundo sabe, ficou no Flamengo 5 anos depois de que ele terminou a carreira. Ele veio terminar sua carreira como zagueiro, como jogador no Mengão. Depois ele ficou ali como gestor técnico, né? Meio que um gerente de futebol do Flamengo. E agora foi anunciado oficialmente que o Juan vai de fato para a seleção brasileira. Ele que venceu muitos títulos aqui, ele que fez com que o Flamengo fosse muito bem coordenado. Ele fez uma nota agradecendo, né, que o Mengão possibilitou ele não só a vida dele, a carreira dele como jogador, mas também com relação ao profissionalismo que ele teve, né, toda essa profissionalização dele, essa nova etapa da carreira dele, meio que esse trampolim entre jogador para gestor foi feito pelo Flamengo, essa capacitação. Ele, obviamente, é um cara muito dedicado, fez com que todo o processo fosse mais fácil e agora ele está ganhando aí o reconhecimento e está indo trabalhar na seleção brasileira com o Dorival Júnior. Eu honestamente espero que dê muito certo, gosto muito do Juan, ele é um cara muito humilde, muito sangue bom mesmo. E assim, né, espero que dê certo com a seleção brasileira, porque a nossa situação está cada vez pior. Nós estamos aí sem Neymar, a gente não tem um grande craque que esteja aí surgindo. Tem o Vini, né, mas o Vini não participa da criação de jogadas da seleção brasileira. Ele é o cara que define. Então, eu acho que o Brasil tem muita carência de meio campo, de criadores, de infiltradores. O Brasil está bem complicado. Eu espero que profissionais capacitados possam extrair o melhor dos jogadores. Temos promessas, mas promessa não ganha jogo. Eles têm que se qualificar, têm que melhorar. Eu espero que isso aconteça e que o Brasil ganhe Copa América, ganhe Copa do Mundo. Faz tempo que a gente não vê esses títulos do Brasil, principalmente a Copa do Mundo. Bom, falando de Flamengo, o Matias Vinha já voltou para o Brasil, já está treinando em separado, fez um treino físico, né? Chegou recentemente, está em licença paternidade, né? E eu acredito que ele deve estrear contra o Boa Vista. O Flamengo que precisa ganhar, haja vista que o Madureira perdeu de 1-0 para o Fluminense. O Fluminense é o líder da competição, líder do Carioca. E, como todo mundo sabe, quem terminar em primeiro colocado do geral do Carioca vai ser o campeão da Taça Guanabara e, com isso, assume aí o benefício de poder empatar tanto na semifinal quanto na final do Cariocão. O Mengão deve ganhar do Boa Vista, eu assim espero, com a estreia do Matias Vinha. E aí a gente vai para final, né? Último jogo da rodada, mas que sim vale o título do Cariocão com o Fluminense. Flamengo que só precisa empatar, né? Porque o saldo de gol do Mengão é muito bom. Inclusive, saiu uma reportagem no Globo Esporte que o Tite conseguiu repetir esse início de muita qualidade do Jorge Jesus naquele Flamengo de 2019. O Tite foi o único técnico que conseguiu uma sequência de vitórias sem tomar gols com o time principal. Então, fato que mostra que o Tite está no bom caminho. E assim, gente, não duvido do Tite. Eu acho que o Tite é um baita técnico, mas ele tem um estilo um pouco diferente do Jorge Jesus. Dizer que o Tite é retranqueiro é demais. Mas dizer que o Tite ele é muito agressivo também é demais. O Tite ele vai montar um time a partir da defesa, depois ele vai evoluir e arrumar o meio campo, e depois ele vai evoluir e arrumar o ataque. Na minha concepção, ele está quase terminando de arrumar a defesa. A defesa do Flamengo está bem sólida. Tem alguns lances que ainda temos bolas descobertas, temos infiltrações nas costas de zagueiro que não pode acontecer. Jorge, o Flamengo não vai ser um time que é impossível de fazer gol. Querendo ou não, um outro gol ele vai sofrer. Sim, tudo bem, eu concordo contigo. Assim era na seleção brasileira. Mas eram raras as oportunidades em que o goleiro do Brasil era um goleiro que era ameaçado. Então, assim, se você for parar para pensar até em jogos grandes de Copa do Mundo, o Brasil toma gols por besteira. Acredito que o Flamengo seja a mesma coisa. O Flamengo só vai tomar gols se for bobo, se agir de maneira dissonante do que o Tite fala. Ou seja, se entrar desconcentrado, se entrar não compactado, se não obedecer às ordens do Tite.
Então, acredito eu que após o Carioca, o Tite já deva partir para o meio-campo e para o ataque. E com relação ao meio-campo e ataque, o Flamengo está ganhando boas armas. Já falei do Igor Jesus e hoje eu queria falar do Matheus Gonçalves. Joga muita bola esse moleque. Muita bola mesmo. Para mim, honestamente, ele é um dos mais habilidosos do futebol brasileiro, se não o mais habilidoso com relação a drible, infiltração. Esse jogador, ele tem a característica do jogador brasileiro antigo. E qual que é? Ele gosta de ir para um contra um. Ele gosta de driblar. Ele gosta de ir para o fundo, cortar o cara. Não tem aquilo de passe para o meio campo, infiltra. Não. Ele tem o individual. Ele tem no individual dele o um contra um. E isso é uma coisa que, honestamente, eu vejo que estão querendo cortar dos jogadores. Porque o cara acaba tentando muito drible, as defesas estão compactadas, ele não consegue fazer o um contra um, perde a bola e dá contra-ataque. Eu acho que o Tite deveria fazer com que esse jogador entenda isso como uma virtude e que use isso. Porque eu estava criticando a seleção brasileira e é muito por conta disso. Nós estamos pegando nosso futebol e olhando para a Europa. E não é assim. A gente não vai ser campeão do mundo assim. O futebol europeu é um futebol que se pauta em físico. Por quê? Porque os caras são maiores, os caras são mais entroncados, os caras têm um treinamento físico maior. Assiste um jogo da Premier League, você vai ver que é um jogo que não para a bola um segundo. Aqui não. Aqui tem catimba, aqui tem drible, aqui tem falta, aqui tem muita coisa. Mas aqui tem muito drible, ou melhor, tinha. Então, assim, característica do futebol europeu, força física. Característica do futebol brasileiro, habilidade, controle de bola, drible. O cara que fez com que o futebol brasileiro ficasse mais reconhecido nesse sentido foi Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, o cara do drible, o cara da infiltração, o cara que sacaneava dentro do campo, olhava para um lado, tocava para o outro, era passe por cobertura, era falta batida por baixo da barreira. Então, assim, característica do jogador brasileiro. O brasileiro não pode perder isso. E o Flamengo tem talvez o único jogador que eu vejo hoje que vai fazer bem essa função, que é o Matheus Gonçalves. Ah, mas tem o Hendrick do Palmeiras, senhoras e senhores. Ele já foi pra lá, certo? Ele já foi pro Real Madrid e ele vai perder essa característica. Eu não tenho a menor dúvida, porque lá eles não gostam disso. É bem raro um jogador que tenha essa liberdade para fazer isso. Então, assim, eu acho que o Flamengo deve sim investir na sua categoria de base. São jogadores que, eu não tenho a menor dúvida, vão render ao Mengão muitos reais. Mas eles antes deveriam poder pelo menos mostrar aos flamenguistas, aos torcedores, aos caras que incentivam eles do que eles são capazes. E o que eu quero dizer com isso? Flamengo, você não precisa vender jogador assim, ó. Você tem dinheiro. O que foi feito com o João Gomes foi cagada. Foi vendido, tem gente que diz que foi muito bem vendido, eu acho que não. Ele é um dos destaques da Premier League, o cara é um monstro e o Flamengo poderia contar com esse monstro por mais 1 ou 2 temporadas, que com certeza fizeram falta. Então, assim, por que tu vai vender o Matheus Gonçalves agora? Por que tu vai vender o Igor Jesus agora? É óbvio que se ele se destacar, vai vir proposta. Segura o jogador um pouco mais, cria ele aqui, faz com que ele desperte ainda mais interesse. Porque se o cara é bom, se o cara vai se destacar na Europa, pô, logicamente é que ele vai destruir. É o mesmo pensamento. Pega um jogador que é muito bom na Europa. Pô, o Mbappé. Mbappé é muito bom jogador. Bota no Brasil. O que tu acha que vai acontecer com o Mbappé? Ele vai voar? É a mesma coisa que um jogador desse do Flamengo. Claro, gente, vamos guardar as devidas proporções. Mas se o cara tá sendo interessado pela Europa, é porque o cara é bom. Se o cara vai jogar bem na Europa, automaticamente ele joga bem aqui. Então não faz sentido vender o cara agora, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. O Flamengo precisa aproveitar mais as suas joias e precisa aprender a vender seus jogadores. Quem disse isso não fui eu, senhoras e senhores. Quem disse isso foi Jorge Jesus. E ele tinha razão, e ele tem razão desde 2019. Porque essa prática no Mengão ainda não mudou. Bom, esse é o vídeo. Me diz nos comentários se você concorda ou não com a minha opinião. Se inscreve no canal e deixa o like. Fui!